Glória a Deus. Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Salvador Hamashia, Yeshua, o Cristo, nosso Messias, nosso Mestre Rabboni. Glória ao Todo-Poderoso. Abra sua Bíblia no livro 2 Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus. Glória a Ele. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Diz os Salmos. Eu já posso sentir agora muito mais ainda do que já estava sentindo, sinto permanentemente a presença do Eterno. Glória a Deus, aleluia. O Rei da Glória. Deus te usava. Aleluia. Glória ao Deus Todo-Poderoso. E é pela misericórdia, né, dele que nós estamos na sua presença. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu gosto muito de mencionar o título. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo, o apóstolo Paulo. Todos acharam? 2 Coríntios capítulo 4. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, ou seja, os que se perdem nas iniquidades dos seus pecados, não está nem aí para Deus. Deus já está falando aqui. Oh glória, está encoberto, versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século chama-se Satanás. No evangelho também está o príncipe deste mundo. Jesus disse, o Hamashia, o mundo jaz do maligno. Versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Preste muito bem atenção, igreja. Porque não nos pregamos a nós mesmos, ou seja, nós não falamos de nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Versículo 6. Porque Deus que disse que das trevas, ou seja, dos seus pecados, suas iniquidades, resplandecesse a luz de Deus, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Em vasos de barro. Aleluia. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, no versículo 8. Mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, no versículo 9, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos,
trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nós, em nossos corpos. E assim, no versículo 11, nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Note que aqui o espírito de fé é com letra minúscula, é o espírito de homem, de fé em Cristo. Como está escrito: crie, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. No 14, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Sustente aí. Louvado seja o Senhor. Eu quero que você vá para o livro de Romanos, capítulo 1. Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 1. Do versículo 21 em diante. Louvado seja o Senhor. Glória ao teu nome, Pai. E nós vamos dar uma lida rápida em Romanos 21, capítulo 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Versículo 24, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Versículo 26, pelo que Deus os abandonou as paixões infâmias, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. 27, semelhantemente também os varões, homem, deixando o uso natural da mulher, e se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varões com varão, cometendo torpes, e recebendo em si mesmo a recompensa que convenha ao seu erro, ou seja, o seu mal. Versículo 28, e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Versículo 29, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, aquele que mata, contenda, engano, malignidade. Versículo 30, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, inventam mal esses aí, desobedientes ao pai e mãe, nércios, infiéis, nós nos contratos, infiéis nos contratos, sem afeição natural,
irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Volte lá para o livro de 1 Coríntios, capítulo 4. Então, nós vemos aqui, irmãos, que o próprio Satanás, conforme está escrito no capítulo 4, não é? Do versículo 3 e 4 em diante, o próprio Satanás cegou o entendimento dessas pessoas na humanidade, para que não conhecessem a Deus, por conta da sua incredulidade. Quando há incredulidade no ser humano, quando há essa incredulidade no ser humano, quem cega o entendimento do ser humano acerca de conhecer as coisas de Deus é o próprio Satanás, que é o Deus desse século. Então, em Romanos capítulo 1, como nós acabamos de ler agora, esse povo, a humanidade, ainda que não se converteu, foram entregue à sua própria maledicência, porque esses conheceram a Deus. Esses povos da época de Jesus Cristo, da época, até digo mais, de Noé lá atrás, da época, ainda digo mais, de quando o Senhor criou todas as coisas, quando o Eterno criou os céus e a terra, quando Ele criou os céus e a terra, e ali em Gênesis diz que o seu Espírito pairava, não é? Na terra ainda era a sua forma vazia, e quando Ele deu vida à terra, quando Ele criou os animais, quando Ele criou as plantas, quando Ele formou a terra, os ares, a água, e assim Ele foi dando vida à terra, por último, Ele criou o homem e a mulher. E aí, lá em Gênesis, nós sabemos da palavra, quando Eva se perde dando vida a Satanás, juntamente ela cai e leva Adão, juntamente Adão cai no pecado, eles foram expulsos do paraíso. Daí começou a queda do homem, do ser humano, e nunca mais eles voltaram ao normal. E aí veio, por intermédio deste homem que houve esta queda, desta mulher e deste homem, veio um outro, Jesus Cristo, Hamashi Yeshua, para através dele, eu e você, nós temos a humanidade que assim ouvir a palavra do Senhor e ter a reconciliação com o Eterno, com Deus. Porque quando isto aconteceu, o homem, o ser humano, ele perdeu a salvação, ele perdeu a bênção de Deus, ele perdeu de provar das maravilhas de Deus, de provar da santidade de Deus. E aí, quando aqui no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, que entra a incredulidade dentro do ser humano, não é? Nós lemos aqui no 3, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Os que se perdem são a todas as pessoas que se perdem no pecado. Essa palavra do Eterno de Deus não é somente para os que estão perdidos lá fora e que ainda não conhecem o evangelho, ou porventura conhecem de ouvir falar, mas alguns deles resistem ainda à palavra de Deus, porque alguns países já não mais podem pregar a palavra de Deus, porque impor uma situação em que não se pode mais, e se assim pregar a palavra de Deus, o servo ou a serva será penalizado até digno de morte. Mas ainda no nosso país, determinados países, ainda é permitido ministrar a palavra de Deus, trazer a bênção do Eterno para o próximo. Mas para que eu e você, para que nós e esses que estão aí fora venham provar da palavra de Deus, venham provar da santidade, venham provar da eternidade, é preciso o arrependimento dos seus pecados, de suas iniquidades. Mas, pastor Tenório, muitas das vezes também, a maioria das vezes é isso. Não é só os que estão lá perdidos, os que estão lá fora estão perdidos, os seus entendimentos estão cegos pelo Deus desse século, conforme fala aqui a palavra de Deus. Mas muitas das vezes, nós que conhecemos a palavra de Deus, dentro da igreja, um
crente que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e foi batizado e já provou das maravilhas do eterno, muitas das vezes esse crente perdeu o foco, perdeu o que é a fé, perdeu o que é o céu. Ele está perdido dentro da casa de Deus, está cego agora pelo Deus desse século, que chama-se Satanás, presos nos seus próprios enganos. E é preciso que esse crente acorde para a presença de Deus. Louvado seja o Senhor. E aí que está, irmãos, 4 diz no versículo 4: nós, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E muitas das vezes o crente não consegue entender que quando ele para e pensa e se arrepende dos seus pecados, de suas iniquidades, aí a glória de Deus, o resplendor do Evangelho, a presença do Eterno vem para esse crente e começa a habitar nele de novo. Isso o crente que eu estou falando, pela graça de Deus, o crente que já saiu do foco, que perdeu o foco. Ele não tem mais o entendimento do que é a santidade, do que é a presença de Deus, do que é adorar a Deus, do que é provar das bênçãos de Deus. Mas note, igreja, que quando isso acontece, é quando entra a incredulidade. Eu e você, nós, igreja, temos que lutar todos os dias de nossas vidas para que não entre o espírito da incredulidade dentro de nós. Nós temos que ter o foco no céu, nós temos que ter o foco da verdadeira adoração, nós temos que ter o foco em Cristo Jesus, do amor de Cristo, em Cristo e pelo nosso próximo e pelo nosso irmão. Porque quem veio para a cruz do Calvário e entregou a sua vida e derramou o seu sangue e sofreu e padeceu tudo que tinha que passar, chama-se Hamashia, e Yeshua, o Cristo Messias, o Filho do Eterno. Ele é a libação perfeita. E o próprio Jesus Cristo, com Deus e a igreja dos convertidos, irão julgar os que não o receberam, os que não se converteram. Então, nós temos que lutar para que a incredulidade, o espírito da incredulidade não entre dentro de mim e dentro de você. Para que não entre dentro de nós. Eu vou ler alguns versículos aqui com referência nessa palavra. Você não precisa abrir. Louvado seja o Senhor. Aleluia. No versículo 7 do 2 Coríntios capítulo 4 diz assim: temos, porém, esse tesouro. 2 Coríntios capítulo 4, 7 diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quem são esses vasos de barro? Irmãos, tem crente que não sabe o que é esse vaso de barro. É eu e você, somos nós, é o ser humano. E aí, em Gênesis 2, versículo 7 diz: então o Senhor modelou ou formou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Nós viemos de Deus, o ser humano veio de Deus, a alma e o espírito veio de Deus, nossa carne veio do pó, veio da terra, e é para o pó que nós vamos retornar. Mas bom será se assim nós cremos e confiarmos, quando chegar esse momento de nós retornarmos para o pó, retornarmos salvo, porque a terra vai comer a minha carne, a tua carne, os teus ossos, mas o meu e o teu espírito, nossa alma tem que subir para o alto, porque foi de lá que nós viemos. Nós somos imagem e
semelhança do Eterno. E sabe qual que é a vontade e o desejo de Deus? Quando vem o arrependimento dentro de nós, quando nós nos tornamos melhores crentes na presença do Eterno, quando nós recebemos a palavra, quando nós praticamos a palavra, conforme Deus está nos pedindo a sua palavra, nós somos abençoados, nós somos curados de enfermidades, nós somos prósperos, as coisas começam a acontecer. É claro, mas pastor Tenório, não é fácil? Claro que não, meus irmãos, claro que não, igreja, não é fácil, porque nós vivemos uma luta todos os dias, e essa luta que nós vivemos todos os dias, essa luta é contra Satanás. São dois inimigos, Satanás e os demônios, o exército das trevas, e a nossa carne pecaminosa. Porque a nossa carne, Gálatas capítulo 5 fala, milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para nós nos satisfazer as vontades da carne. E as vontades da carne é tudo que foi mencionado aqui em Romanos capítulo 1. Muitas das vezes nós achamos que as vontades da carne é só a prostituição, é só a bebida, é só a droga, é só o roubar, é só o matar, é só o mentir, é só o falar palavrão, é só o adulterar, é só enganar, é só defraudar, conforme está escrito aqui na palavra. Não, é muito mais que isso. Tudo isso é a vontade da carne, mas a vontade da carne é muito mais do que isso. Mas pastor Tenório, eu não minto, eu não roubo, eu não adultero, eu não falsifico contratos. Mas quando nós nos permitimos a deixar de servir ao nosso Eterno, aquele que nos chamou, quando nós nos permitimos a deixar de praticar a nossa fé, quando nós nos permitimos a deixar de adorar a Deus, quando nós nos permitimos a deixar de orar, quando nós nos permitimos a desobedecer a pai e mãe, quando nós nos permitimos a não honrar o nosso próximo, a não honrar o nosso cônjuge, a não respeitar o nosso próximo, a não respeitar o nosso irmão, nós também estamos praticando as obras da carne. Então é preciso o quê? Eu e você venhamos nós nos submeter a esse Espírito de excelência, que é o Espírito Santo do Eterno, o glorioso Adonai, Yahvé, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Porque todos nós, naquele grande dia, todos nós vamos prestar conta do que fazemos aqui na terra, certo ou errado. Crente e não crente, vamos prestar conta, irmãos. Mas o outro é ateu, o outro não acredita, o outro pratica isso, o outro pratica isso. O problema dele e dela. Naquele grande dia ele vai estar de frente, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Então mesmo que o ser humano não queira, ele vai se dobrar diante do poder de Deus e confessar: verdadeiramente Tu és o Senhor. Só que até então, quando estava aqui na terra, não creu, não confiou, não se arrependeu, não quis ser abençoado. Então será estreito nesse grande dia. E bom que nesse grande dia, quando eu e você, quando nós estivermos lá, Ele vai olhar para nós e dizer assim: vem aqui, bendito do meu Pai, para a minha direita. E eu e você, nós apresentar os nossos frutos ao Eterno. E os frutos, quais são os frutos, pastor Tenório? Os frutos é a minha e a tua obediência na presença de Deus, a nossa santidade, a nossa adoração, consequentemente as almas ganhas para o reino do Eterno. Porque eu e você, nós temos que povoar o céu. E nós povoamos o céu através da palavra do Eterno, do Espírito que habita em mim, em nós, igreja, que é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. O próprio Senhor disse que para servir a Ele não é por força e não é por violência, mas pelo meu Espírito, pela minha palavra. Nós temos o livre-arbítrio de crer e não crer. Mas cá para nós na igreja, os que ainda não se converteram, os que estão no mundo, eles olham e eles têm que admitir: que povo lindo, que povo lindo. Que povo lindo, que povo maravilhoso e abençoado. Sabe por quê? Porque outra hora eu estava na droga, estava no cigarro, na bebida, na prostituição, na mentira, no adultério.
e Ele veio e me deu vida. Estou transformado há 20 anos na presença do Eterno. Essa é a grande obra. Essa é a grande obra. E aí o inimigo da minha, da tua alma, que chama-se Satanás e os demônios, e essa maldita carne pecaminosa, suja e imunda, quer a todo tempo nos tirar da bênção, da salvação, da presença do Eterno. Mas não vai conseguir, sabe por quê? Porque eu creio que aqui tem uma igreja que se submete ao Eterno, à palavra do Eterno. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Eu vou ler aqui Efésios capítulo 2, versículo 2 diz: nos quais andastes no passado conforme o curso deste sistema, ou seja, desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, que é Satanás, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Versículo 3: anteriormente todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Nós somos transformados. Eu fiquei em oração hoje, buscando o Senhor, e o Senhor, essa é a palavra. Aí, muitas das vezes alguém pode pensar assim: foi até combinado. Não, não tem nada combinado. Deus não combina nada. O que Deus combina é que eu e você temos que ter obediência a Ele, por conta da reunião de obreiros, irmãos. Mas é a palavra de Deus. O Espírito de Deus está aqui. É muito forte. Aí nós vimos aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 13, a suprema pessoa de Cristo, no título: e Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Versículo 4: em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Versículo 15: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito. Aleluia. Consegue entender, irmãos? Colossenses 1, 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas. O domínio das trevas, o domínio de Satanás, do espírito que opera nesse século. Desde quando entrou o pecado na humanidade, o príncipe das trevas, Satanás e seus demônios, que ele opera de todas as formas na vida do ser humano, mentindo, roubando, praticando prostituição, usando droga, falsificando contratos, conforme está aqui na palavra, incredulidade, mentindo acerca da palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus é fábula e que não é nada. Então note que Satanás e os seus anjos, e os demônios, Deus e os seus anjos, continuam invisível. Ele continua invisível. Mas o Eterno, na figura de Jesus Cristo do Ramacheiro, veio para a cruz. Ele veio para a cruz há mais de 2.000 anos atrás, e ele consumiu um grande ato, o grande holocausto na cruz do Calvário. Derramou o seu sangue carnezinho pela minha e pela tua vida, e mostrou para Satanás que Ele é quem tem poder, que Ele é o Todo-Poderoso, que é Ele que nos salva, que é Ele que nos prospera, que é Ele que nos cura, que é Ele que coloca a alegria do Espírito na minha e na tua vida, que é Ele que nos dá sabedoria, que é Ele que nos dá conhecimento, que é Ele que nos faz andar e caminhar e entender que só a Ele podemos adorar, que só a Ele podemos prestar culto, e que só Ele é Deus na minha e na tua vida. E sabe qual que é o ódio, a ira de Satanás e seus demônios, e de todos aqueles que ainda não se converteu, porque nesses opera o espírito da desobediência? Quem é o espírito da desobediência, igreja? Quem é o espírito da desobediência, igreja? Igual, quem é? Mas maior que Satanás é aquele que está conosco, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Sabe qual que é a ira dele?
Sabe qual que é a ira do inimigo da minha e da tua alma? Que ele já está condenado, ele e todos os demônios já estão condenados. Então, o tanto de pessoas que ele puder enganar e ocultar a pessoa, enganar e não permitir que você, que muitos não conhecem a palavra de Deus, ele vai enganar. Mas por quê? Por conta do que foi lido aqui. Quando entra o espírito da incredulidade, aí o ser humano é enganado acerca do reino dos céus, acerca das bênçãos do eterno, acerca da salvação, e pensa ele ainda que ainda está com Deus. Não, irmãos, eu e você, igreja, nós temos que lutar todos os dias da nossa vida para que não entre o espírito da incredulidade, para que eu e você não sejamos enganados por Satanás. Ele é um enganador, ele é um mentiroso, ele é aquele que mente desde a consumação, desde o início de todos os séculos e até a consumação do século dos séculos. Ele vai continuar mentindo e enganando. Mas aqui tem um Deus Todo-Poderoso que tem a palavra para desfazer a mentira de Satanás, para desfazer as fábulas, para desfazer todo o erro, todo o engano, e através da sua presença, do seu poder, mostrar para o mundo e o inferno que Ele é Deus, que Ele é quem nos dá sabedoria, que Ele é quem nos dá conhecimento, que Ele é quem nos dá a vida, que Ele é quem nos mostra o que é verdadeiramente o único e verdadeiro caminho, o caminho do eterno, que só quer nos abençoar, nos prosperar e nos amar. Glória a Deus, aleluia! Esse é esse Deus. Esse é o Deus. É o Todo-Poderoso. Aí, louvado seja o Senhor. João 8:44 diz assim: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vós não creis em mim. Jesus falando para os fariseus e para toda a humanidade daquela época. Consegue entender, irmãos? Aquele povo já estava sendo abençoado com a vinda do Messias, e viu ele em carne. O verbo se tornou carne, o verbo encarnou, e ele caminhou no meio daquele povo, já fazendo os seus feitos, os seus milagres, suas maravilhas, curando os enfermos, prosperando antes de ir para a cruz. Mas mesmo assim, tinha um povo que se permitiu que o espírito da incredulidade entrasse dentro deles. Porque Jesus Cristo, Ramash Yeshua, ele testificou dos profetas. Se eles criam nos profetas, tinha que crer em Jesus Cristo. Mas para o cumprimento da palavra, isso precisou acontecer. Mas para o cumprimento da palavra, na minha e na tua vida, nós não podemos em Cristo Jesus não permitir que o espírito de incredulidade entre dentro de mim e dentro de você. Não. Sabe por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que pode todas as coisas na minha e na tua vida. Só a Deus nós podemos adorar. Só a Ele adoramos. Aleluia. 1 João capítulo 5, o versículo 19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos no versículo 20 que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aquele e aquela que fala que Jesus Cristo não é Deus, não é?
gente passa por aí afora de porta em porta, a gente não fala que Jesus não é Deus? Está aqui escrito na palavra, versículo 20 de 1 João capítulo 5. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, ou seja, já veio, e nos deu entendimento para o conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos de tudo e qualquer idolatria, de tudo e qualquer aquilo que nos afasta do eterno, da presença do eterno. Nós temos que nos guardar, irmãos, nos guardar e nos submeter ao Senhor. A nossa vida, igreja, a nossa vida, diante da minha e da tua caminhada com o eterno na fé, será sempre uma batalha. Será sempre uma batalha. Nós vamos viver sempre em guerra. É claro que vai haver momentos de paz. Sim, vai haver momentos de paz, porque a palavra do eterno nos garante esse momento de paz. Esse momento de paz que vai haver, já que muitas das vezes acontece na minha e na tua vida, por algum momento momentâneo. Entenda, pastor Tenório, qual é o momento de paz? Esse momento de paz é porque o próprio eterno não permite que Satanás venha tocar em mim e em você. Não, ele não permite que eu e você venhamos perder. Ele não permite, a não ser que nós façamos que nem esse povo de Romanos, que nem essa humanidade da época da igreja de Romanos, que nem essa humanidade dos dias de hoje, século 21, se dão em casamento, bebem, se drogam, tudo fazem, mas não estão nem aí para Deus, não estão nem aí para o eterno. Aí sofre a morte física e sofre também a espiritual. Sabe por quê? Porque não estão com Deus, não estão adorando a Deus. O evangelho está sendo pregado, o evangelho está ecoando aos quatro cantos da terra. É fato que ainda não chegou aos quatro cantos da terra, mas está chegando. Ele disse em sua palavra: enquanto o evangelho não for pregado nos quatro cantos da terra, ele não vai voltar, mas ele vai sim. Sabe por quê? Porque está chegando. Hoje nós temos a tecnologia. Quantas pessoas já ouviram falar de Jesus? O evangelho está sendo pregado. Aquele que quer ser abençoado vai ser abençoado, e o que não quer ser abençoado, sinto muito, irmãos, será amaldiçoado, porque diz a palavra do Senhor. Mas como profeta de Deus, eu declaro a bênção e não a maldição. Eu declaro a bênção do evangelho alcançar aquele ou aquela que está com seu coração aquebrantado para ouvir a palavra do eterno e assim adorar e caminhar, enfrentar as batalhas, enfrentar as lutas espirituais ou físicas, enfrentar seja lá o que for, mas permanecer. Às vezes está cambaleando, está assim quase caindo, mas não, permaneça. Sabe por quê? Porque o servo fiel, humilde, o guerreiro, ele cai de joelho, mas com a espada na mão e o escudo para se defender. Não devemos nos entregar às concupiscências do mundo, à mentira do mundo. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para mim e para você, para a nossa igreja, é muito precioso. É a salvação, é o reino eterno da eternidade. Não podemos nos permitir a passar a eternidade nas trevas. Aonde há choro e ranger de dentes. Eu e você, igreja, nós temos que matar a nossa carne todos os dias. E matar a nossa carne, o nosso eu. É nos submeter à vontade de Deus. É muitas das vezes nós ter que escolher entre adorar ou fazer determinadas coisas. Entenda que a nossa vida natural aqui na terra
trabalhar, o comer, o vestir, o dar atenção para o nosso próximo, para o nosso irmão na fé, nossa família, cuidar da nossa família. Isso é natural, igreja. Todo ser humano tem que fazer isso. Ninguém é robô, ninguém é marionete de ninguém. Claro, quem é marionete do inimigo é esses que não se converteram ainda. Mas que Deus tenha misericórdia, através do Evangelho, eles deixem de ser marionete de Satanás e venham adorar a Deus e ter liberdade de Deus. Porque aquilo que o mundo acha que é liberdade é a condenação para eles. Mas muitas das vezes, o que muitas das vezes a igreja acha que é liberdade, também era a condenação. Sabe por quê? O apóstolo Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se eu fui liberto do adultério, da droga, da prostituição, da mentira, de tudo que não presta, por que eu vou praticar? Não, eu vou matar a minha carne para eu poder vencer. Mas se assim acontecer, porque a Bíblia fala: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas se cair, fiel é Deus para nos levantar, para te levantar. Sabe por quê? Existe um chamado Jesus Cristo de Nazaré, que vela pela minha e pela tua alma, e que Ele não vai permitir que Satanás venha lutar contra a nossa vida a ponto de nos derrubar. Muito pelo contrário, nós vamos dia após dia, palavra após palavra, oração após oração, adoração após adoração, permanecer na presença do Eterno, vencer todas as batalhas, vencer todas as lutas. A paz que eu mencionei aqui, irmãos, não é a paz que o mundo nos dá, porque a paz que o mundo nos dá e que nós não podemos pegar ela é uma paz enganosa. Parece que é a paz, mas não é. A paz que eu falei aqui é a paz de Jesus Cristo. Tem momentos em nossas vidas que nós passamos situações que é só misericórdia, que nós dizemos assim: Senhor, me ajuda, será que eu vou conseguir? Está difícil. Aí, nesse momento, igreja, muitas das vezes nós achamos que Deus não está conosco. Aí é que nós nos enganamos, porque Ele está conosco no momento de pânico, de pavor, no momento de alegria, no momento de tristeza, no momento de dificuldade. Ele é fiel, Ele é fiel e Ele nos ama. Ele nos ama. Eu e você, nós somos ovelhas do Senhor, somos a menina do contrário. Ele está aqui, Ele está no meio de nós para nos abençoar, para nos prosperar, para nos santificar, para nos tornar justos pela sua justiça, para nos tornar misericordioso pela sua misericórdia, para nos tornar santos pela sua santidade. Ele está aqui para nos tornar sábios pela sua sabedoria, para nos encher de conhecimento pelo seu conhecimento. Nós temos que entender e reconhecer que se não for Ele, se eu e você, se nós não submetemos a Ele, nós não herdamos nada disso. Mas eu vejo aqui, há uma igreja que se submete àquele que é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Criador do céu e da terra, que me ama e te ama e que só quer nos abençoar. Ele é o meu Pai, é o teu Pai. Ele é o meu Pai, Ele é o teu Pai. Qualquer ser humano na face dessa terra, presta bem atenção, igreja, pode até nos desprezar, pode até não dar nada para nós, pode até o pai ou a mãe desprezar o filho, ou o filho desprezar o pai ou a mãe, porque não é só muitas das vezes o pai que despreza o filho e a mãe despreza o filho, mas também há um filho que despreza o pai e despreza a mãe ou o filho. Pode até um tio desprezar, fazer por causa do seu sobrinho, do seu parente. Pode até um neto desprezar uma avó, pode até o homem nos desprezar. Mas entenda que eu e você
Nós temos um Deus que nunca, jamais, Ele irá nos desprezar. Sabe por quê? Isso não faz parte da característica de Deus. Isso não faz parte do DNA do Eterno. Quando o Eterno rejeita alguém, é porque esse alguém já rejeitou a Deus. Nós precisamos entender isso, gente. Nós temos um Deus Todo-Poderoso na minha e na tua vida, que cuida das nossas vidas, dos mínimos detalhes. Por mais que seja difícil, a caminhada ela é árdua, mas a caminhada também ela traz alegria. A caminhada nós passamos tristeza, também passaremos alegria. Na caminhada com Cristo, muitas das vezes vai faltar, mas também muitas das vezes vai vir abundância. A caminhada com Cristo, muitas das vezes vai bater outros anos, até mesmo de adorar, mas nós temos que nos esforçar, mesmo diante de uma situação difícil, ser verdadeiros adoradores na presença de Deus. Vocês pensam que é fácil também para o pastor, para o nosso bispo, para um líder, para um apóstolo? Não. Para um obreiro? Não. Para um membro? Não. Para um filho de Deus, o cristão? Não. Mas quem dá toda a força, quem dá todo o vigor ao cansado, chama-se Jesus Cristo Nazareno. Ele dá força, Ele dá o vigor para mim e para você, para nós continuar a caminhada. Nós temos que caminhar nessa terra, conforme diz a palavra, como forasteiros. A terra nos pertence, ao mesmo tempo não nos pertence. A comida nos pertence, ao mesmo tempo não nos pertence. Que louco, né, pastor Tenório? A roupa nos pertence, ao mesmo tempo não nos pertence. O carro nos pertence, ao mesmo tempo não nos pertence. A casa é nossa, ao mesmo tempo não é. A mulher é nossa, ao mesmo tempo não é. O homem é da mulher, ao mesmo tempo não é. O filho é do pai, ao mesmo tempo não é. Sabe por quê? Porque nós vamos partir para a glória. Nós temos que caminhar adorando, respeitando, abençoando, amando, servindo. Mas nós precisamos entender uma coisa: tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, pastor Tenório, em Cristo Jesus, eu e você, igreja, temos que fazer valer a pena. Temos que fazer valer a pena um bom dia. Temos que fazer valer a pena um abraço. Temos que fazer valer a pena, dentro de nossas possibilidades, dar uma veste de roupa, dar uma comida, dar uma palavra de ânimo. Quando aquele está caído, aquele está triste, dar uma palavra. Não importa quem quer que seja crente ou não crente. A nossa função como servo de Deus é praticar todas essas coisas. E se não consegue dar uma palavra, ore por alguém. Ore por alguém. E se não consegue, dê um abraço para quem precisa. Mas o abraço é o abraço santo, sem malícia. O abraço do Espírito Santo de Deus, que quando você abraça ou pega numa mão, na fé no Espírito de Deus, até no aperto de mão de um servo de Deus, até num abraço de um servo de Deus, tem a mudança de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, a presença do Eterno habita em mim e você. Então nós precisamos fazer valer a pena. Precisamos fazer valer a pena dentro da casa de Deus, fora da casa de Deus. A fé é aquela que não toscaneja. Essa é a fé. É aquela que não tem variação de dúvida. Mas se porventura entrar na dúvida, peça a misericórdia do Senhor e diga: Senhor, em oração, arranca tudo e qualquer espécie de dúvida dentro da minha mente, do meu coração. Não permita, Senhor, que o espírito da incredulidade entre dentro de mim. Irmãos, nós temos que ser humildes em nossos corações. A falta de humildade com Deus é o que acontece, está aqui, ó, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Deus ama os humildes e Ele abate os soberbos. Então, tenha essa palavra no seu coração, na sua mente. Tome posse da palavra. Não desista. A sua luta, igreja, é a luta do bispo, é a luta do pastor. A minha luta tem que ser a sua luta.
O que você está passando tem que ser a minha luta em oração, para vencermos junto. O que o pastor ou líder está passando tem que ser a luta. Até mesmo aquele lá fora que não se converteu, que é crente, está passando uma situação difícil, tem que ser também a minha e a tua luta. Nós temos que ter a humildade de pôr o joelho e orar. Quem converte é o Espírito Santo. É Ele que convence do juízo, do pecado, da justiça, do fogo eterno e da sua ira vindoura. É Ele que convence. Nós só temos que orar e pregar e amar o nosso próximo. Não seria hipócrita dizer que não. Temos que orar e entender que quem faz a obra é o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Permanecemos firmes na fé, inabalável. E esse inabalável, quem consiste na minha, na tua vida, é a medida que eu e você, nós, igreja, temos humildade na presença de Deus. E entender que ao mesmo tempo que nós somos fracos, Deus aperfeiçoa o seu poder na minha e na tua fraqueza. Quando a gente está fraco, é que a gente está forte. Quando a gente está forte, é que a gente está fraco. Quando está fraco, é que estamos fortes. Deus nos fortalece, aperfeiçoa a fortaleza dele em nós. E quando nós estamos fortes, é que estamos fracos. Fracos no sentido não de cair, mas mesmo cambaleando, correr para a presença do Eterno e dizer assim: Senhor, eu estou fraco, preciso de força, dá-me força para vencer. Tome posse dessa palavra de Deus na sua vida, igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém? Mas não permita que o espírito da incredulidade e que o espírito da dúvida entre nem aqui na mente e nem aqui no nosso coração. Sabe por quê? Condenado Satanás e os demônios está. Eu e você não. Nós temos o direito à salvação eterna. Nós temos o direito a prosperar. Nós temos o direito a amar. Nós temos o direito a fazer todas essas coisas. Sabe por quê? Porque quem conquistou na cruz do Calvário foi Ele, pela minha e pela tua vida. E é Ele o autor e consumidor da minha e da tua fé. Fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor.